A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez na presença do Senhor, é bom estarmos juntos. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos pedindo licença para entrar na sua casa, levando até você esta viva promessa, a mensagem desta promessa maravilhosa. Hoje estamos recebendo aqui o pastor Cícero Nunes. A paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui participando do programa Viva Promessa. Com certeza desfrutando aqui de momentos especiais, preciosos com Deus e com todos aqueles que podem nos assistir nesta manhã. Ouça com atenção o que o Senhor tem para falar com você nesta manhã. Muito bem, vamos refletir um pouco na palavra do nosso Deus e nós vamos fazer a leitura para a nossa reflexão que se encontra no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 10, dos versículos 46 até o versículo 52. Eu peço que todos prestem bastante atenção nessa leitura. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Esse texto da palavra do Senhor traz para nós o relato acerca da vida de um homem que estava vivendo numa condição de extrema miséria. Ele havia perdido a sua dignidade. Havia perdido a condição de olhar para o futuro, de olhar para a frente e sonhar com um horizonte melhor, sonhar com uma vida melhor. A vida desse homem, conforme a Bíblia, chamado Bartimeu, era uma vida de escuridão, de pobreza. Nós podemos dizer extrema miséria. Eu não sei te dizer desde quando esse homem vivia na miséria. Provavelmente toda a sua vida em pobreza. Mas eu posso perceber, junto com você, na palavra de Deus, que a sua condição de cegueira, de escuridão, foi a partir de um certo ponto da sua vida. Enfim, uma vida sem significado, uma vida sem alegria, uma vida sem nenhuma perspectiva. Aqui o versículo 46 desse texto nos fala que o Senhor Jesus, ele foi com seus discípulos para Jericó. Por certo, realizou muitas obras, fez muitos milagres, restaurou muitas pessoas naquela cidade, mas agora ele estava saindo, ele estava voltando. E passando naquela rua em que Bartimeu todos os dias era levado, com certeza alguém o levava até aquele lugar para que ele passasse o dia pedindo esmolas, o cego ouviu um barulho diferente, um mover diferente, vozes, burburinhos. E ele perguntou: o que está acontecendo? Alguém, por certo, lhe informou: é Jesus de Nazaré que está passando. Chama a minha atenção que o texto nos diz a reação desse homem. A palavra do Senhor nos diz que imediatamente ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Claro que as notícias acerca dos grandes feitos do Senhor Jesus se espalhavam por toda aquela região. E ele já havia ouvido acerca de que Jesus estava operando milagres, Jesus estava curando muitos enfermos. Mas eu entendo também por esse texto que ele tinha um conhecimento a mais acerca da pessoa do Senhor Jesus.
Não só o poder de Jesus para curar, para libertar, mas pelo que ele clama aqui, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu conhecia que Jesus Cristo era aquele acerca do qual as profecias do Velho Testamento anunciavam. Bartimeu tinha informação, conhecia que Jesus Cristo era o Messias, o prometido para reinar sobre Israel, restaurar Israel e ser o Rei eterno. A informação que Bartimeu possuía de que Jesus era o prometido, o Messias que viria, era a informação correta. Preste atenção. Os doutores da lei, os religiosos da época, os escribas, fariseus, todos esses que detinham o poder da religião, eles rejeitaram Jesus. Eles não reconheceram em Jesus o Messias, o Senhor, o enviado, o Deus conosco. Mas um homem simples, um homem que vivia na escuridão, um homem que vivia na pobreza, na miséria, um mendigo, tinha esta informação e clamava com voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É aquilo que a palavra nos diz lá em Mateus, no capítulo 11, ali no versículo 27, 26, 27, e quando Jesus ora ao Pai e agradece, porque aos sábios e entendidos estavam ocultos as revelações do reino de Deus, mas aos simples e inocentes e pobres, a estes o Senhor estava revelando a sua graça, o seu poder e a sua vinda para estabelecer o reino. Meus queridos, mas voltando a falar da condição de Bartimeu, ele então aproveita aquela oportunidade em que Jesus estava passando ali, o Messias, o Rei dos Reis, e ele toma a decisão, a mais sábia decisão da sua vida, de clamar por socorro, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua condição. Eu quero dizer uma coisa: não faltaram as vozes negativas, não faltaram aqueles para dizer para ele: fica quieto, cale-se, ele não vai te ouvir. Mas o que me chama a atenção também nesse texto é que o Bartimeu, ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o que acontece? O Senhor Jesus, cercado de grande multidão, com muitas vozes ao seu redor, ouve aquele clamor e manda chamar aquele homem. Será que o Senhor Jesus ouviu a voz de Bartimeu, o clamor dele? Isso eu não posso garantir para você, mas uma certeza eu posso te dar. O Senhor Jesus ouviu o clamor do coração de Bartimeu. O Senhor Jesus ouviu o clamor da alma de Bartimeu, do íntimo de Bartimeu. E este Jesus é o que ouve o teu clamor também. Este Jesus é o que conhece a tua vida. Ele te vê quando você chora, ele te vê quando você está angustiado, ele te vê quando você está pedindo socorro, e ele te ouve. Com certeza ele te ouve. Enfim, mas chama minha atenção também nesse texto, é que aqui no versículo 50 está escrito assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando Bartimeu recebe a informação: olha, ele está te chamando, levanta-te. Ele não pensa duas vezes. Ele tira de cima dele o que poderia lhe impedir, no caso, vamos dizer, aquela capa, e fica de pé. Eu fico imaginando o que um cego agora poderia fazer. Onde Jesus estava, em que direção ele ia caminhar? Para frente, para a direita, para a esquerda, para trás? Ele não pensou no próximo passo. Ele ouviu que Jesus estava lhe chamando e ficou em pé. Por certo, e é fato, alguém conduziu aquele homem até a presença do Senhor Jesus. E quando ele chega à presença do Mestre, ele ouve uma pergunta transformadora, renovadora. Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Claro que Jesus já sabia a necessidade imediata de Bartimeu. O Senhor Jesus já conhecia o que aquele homem mais desejava para aquele momento, que era voltar a enxergar. E Bartimeu responde para Jesus: Senhor, Mestre, eu quero tornar a ver.
A palavra do Senhor Jesus nesse momento, muito direta, muito poderosa, diz para ele: vai, a tua fé te salvou. E o que o Senhor Jesus quis dizer com essa afirmação, com essa palavra? Vai, a tua fé te salvou. Jesus quis dizer: a tua fé te salvou desta escuridão, a tua fé te salvou desta miséria, a tua fé te salvou dessa condição de indignidade. Mas Jesus queria dizer, e disse ainda mais com isso: a tua fé possibilita a tua salvação para a vida eterna. O texto é maravilhoso porque nos diz que quando Jesus dá esta palavra libertadora para Bartimeu, o que está registrado aqui é: imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Veja bem, quando eu digo que ele recebeu a salvação em todos os aspectos, a salvação da sua miséria, a salvação pela cura da sua enfermidade, porque a Bíblia, é clara, diz que ele tornou-o a enxergar naquele momento. Sua vista foi clareando, tudo foi ficando nítido, e a primeira imagem, o primeiro quadro, a primeira visão que Bartimeu pôde ver foi o rosto de Jesus, os olhos do Senhor Jesus, por certo, o sorriso de Jesus Cristo. E eu tenho certeza, essa visão foi impactante para a vida dele. Nunca mais ele pôde esquecer desta visão, a primeira visão, depois que ele tornou a enxergar. Mas, como o Senhor Jesus estava garantindo para aquele homem a salvação plena, isso fica provado aqui com a reação dele e depois da vida de Bartimeu. Ele passou a seguir a Jesus. O texto fala estrada fora. Mas não foi por um período de tempo apenas. O que eu entendo pela palavra de Deus é que esse seguir a Jesus significa Bartimeu se tornou um discípulo de Jesus. Bartimeu se tornou o servo de Jesus. Bartimeu agora recebeu dignidade e uma nova condição de vida, qualidade de vida. Todos aqueles que são tocados pelo Senhor Jesus recebem qualidade de vida e recebem ainda a vida eterna. Analisando esta passagem, meu querido amigo, minha querida amiga, você que está nos assistindo nesta manhã, eu quero dizer para você que, sobre um aspecto geral, todos os seres humanos se encontravam também, de certa forma, em escuridão, nesse distanciamento que o homem ficou em relação a Deus, causado pelo pecado, pela culpa, pela condenação, pelas tribulações, pelos problemas da vida. Quantas pessoas já vivem sem significado para existir, já não olham para o futuro com esperança. Talvez os problemas vão se avolumando e a vida vai se complicando. Mas enfim, como Jesus passou naquela rua lá em Jericó, a palavra de Deus é muito clara ao nos afirmar também que o Senhor Jesus Cristo, para toda uma humanidade perdida, para toda uma humanidade que vivia na escuridão e sem esperança de vida, Jesus Cristo veio ao mundo. Lá em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14, a palavra diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio habitar entre nós para fazer a todos aqueles que nele creem o que ele fez por Bartimeu e por tantas outras pessoas. Dar uma visão nova, dar uma perspectiva nova de vida, dar um novo significado para a existência. E ele quer fazer isso por você. Se você tem passado por problemas, por tribulações, por situações difíceis e não consegue mais ter alegria para viver, eu digo para você, o Senhor Jesus está passando nesta manhã. Basta você clamar, basta você reconhecer a sua condição de necessidade de uma nova vida, a necessidade de enxergar o teu futuro e ver um horizonte feliz e abençoado, principalmente a tua necessidade de receber a vida eterna que Ele tem para te dar. E Ele quer te abençoar. Vamos ficar então com esse exemplo. Vamos a cada dia pedir: Senhor, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E, por certo, Ele tem misericórdia de nós.
Amém? Nesse momento eu gostaria de orar com você, juntamente aqui com o pastor Elcio. E você que está nos assistindo também pode, nesse momento, fechar os teus olhos e buscar a presença de Deus. E dependendo da situação que você esteja vivendo, clame alto mesmo, peça a Jesus. Tenha misericórdia de mim. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, ó meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de chegar à tua presença em oração, Pai. Ó meu Deus, eu te agradeço porque todos os dias muitas vidas têm encontrado esta luz, muitas pessoas têm encontrado esta salvação, muitas pessoas têm encontrado uma nova razão para viver, que é para te servir e para te adorar. Eu te peço agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que todas essas pessoas que estão nos assistindo, que eventualmente estejam vivendo, ó Deus, situações difíceis, situações problemáticas na família, ó meu Deus, muitas vezes com enfermidade, tantas outras pessoas com problemas financeiros, ó meu Deus, quantas outras pessoas, ó Pai, vivendo a depressão, problemas existenciais. Ó meu Pai, em nome de Jesus, como o Senhor tocou na vida de Bartimeu e deu dignidade para ele, eu te peço, ó meu Deus, visita agora todos esses que estão orando comigo, Pai, e dá a tua bênção, dá a tua graça, dá o teu toque transformador e renovador, Pai. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós nos despedimos aqui, queremos agradecer a Deus por você que nos assistiu nessa manhã. É plano de Deus, é projeto de Deus isso. Agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito na Igreja Adventista da Promessa e em todas as igrejas do Senhor Jesus. E o nosso forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo final de semana, na paz do Senhor e viva sempre essa promessa gloriosa de Deus na sua vida. A paz do Senhor, fiquem com Deus. A paz do Senhor, pastor Cícero. Paz do Senhor, pastor Elcio. Deus abençoe. Amém. E volte sempre, em nome de Jesus. Será um prazer. Amém. Fiquem com Deus.